Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos. Mas como condenar alguém quando não existe corpo? Para a promotoria, não há dúvidas de que Elisa... A polícia em Minas Gerais recebeu uma denúncia de que o corpo de Elisa Samúdio, ex-amante do... buscas à ossada de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Policiais e bombeiros estiveram no sítio que era do jogador. Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. Como sempre, eu quero pedir a vocês para seguirem. A gente está no Instagram, @poltercast_dm. Tô postando pouquíssimo por lá, mas tenham paciência. Tô tentando voltar ao ritmo agora. Então é isso, vamos lá pro episódio de hoje. A Elisa era uma menina muito amável, muito carinhosa. Ela corria atrás dos sonhos dela. Ela era sonhadora. Ela achava que ela ia ser uma goleira profissional. Ela queria, né? Joguei 10 anos no salão. Fui goleira de salão. A Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, no dia 22 de fevereiro de 85. Ela era filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Os seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por apenas um ano, pois a sua mãe era constantemente agredida pelo seu pai, né, pelo Luiz Carlos. E por questões financeiras, a Sônia Fátima teve que deixar a Elisa Samúdio com o pai e não pôde ficar com a filha, que na época tinha apenas 6 meses. Em documentário para Netflix, a mãe da Elisa conta que entrou em contato com o ex para dizer que queria ir buscar a filha, e ela conta que ele disse que ela poderia ir buscá-la, mas que ela não levaria a menina inteira. A Sônia então decidiu que seria mais seguro não buscar a filha. A partir daí, ela só via a Elisa às vezes. Passado o tempo, a Sônia foi viver no Mato Grosso do Sul, onde se casou novamente e teve um filho. Ao completar 10 anos, a Elisa foi morar com a mãe em Campo Grande, onde permaneceu por um ano, voltando então para a casa do pai. Quando a Elisa desapareceu, a Sônia não via a sua filha havia 6 anos e se comunicava com ela apenas por telefone. A Elisa jogou como goleira de futebol de salão por 10 anos e sempre sonhou em se destacar e jogar internacionalmente. Um dia, a Elisa arrumou a mochila e fugiu para São Paulo em busca de realizar o seu sonho. Não conhecendo ninguém na cidade, passando por dificuldades financeiras, a Elisa aceitou propostas para trabalhar em vídeos adultos, mas logo ela viu que aquilo não era o que ela queria e foi embora para o Rio de Janeiro. De menino pobre e bem comportado, a ídolo de uma grande torcida. Dentro de campo, um jogador relativamente calmo, mas fora dele, envolvido em várias confusões. Não tinha pai? Não, ele foi criado aqui no bairro Santa Matilde com a avó. Aos 12 anos de idade, Bruno começou a carreira dele aqui no campo do Venda Nova Futebol Clube, na periferia de Belo Horizonte. 6 anos depois. Bruno Fernandes Souza, nascido em 23 de dezembro de 84, nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais e acabou criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí. Os pais de Bruno se separaram poucos anos depois, em 88. O Bruno só voltou a encontrar a mãe dele em 2006. Em 96, a Sandra, a mãe do Bruno, se envolveu em uma briga onde atirou 5 vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros atingiu o alvo. A Sandra teria discutido com essa mulher após consumirem cocaína em uma festa. A mãe de Bruno foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas ela nunca foi presa. Em 2005, a Sandra e o seu companheiro, na época, foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. O pai do Bruno, eu acho que já esteve preso por cometer assaltos. Ele foi morto em um assalto, né? Ele foi assaltar um policial. O irmão do goleiro Bruno foi preso em Teresina, no Piauí, suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 18 anos. A jovem, passando por um agenciador de emprego, ele levou a vítima para um matagal no bairro Gurupi ontem à tarde e Rodrigo Fernandes, que é irmão do ex-goleiro do Flamengo Bruno, negou as acusações. Disse em depoimento que a relação teve o consentimento da vítima. Já o pai do jogador, o Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve a prisão pedida 7 vezes. O Maurílio morreu baleado em 2008, quando tentou assaltar um policial. Em 2015, Rodrigo Fernandes, o irmão de Bruno, foi preso em flagrante em uma cidade limite com Teresina, suspeito de estupro de uma menor. Além desse caso, Rodrigo ainda é suspeito de pelo menos outros 6 estupros na zona sudeste de Teresina.
Em depoimento, a adolescente contou que o Rodrigo a abordou em uma moto quando ela retornava a pé para casa. Ele perguntou sobre o endereço, mas a jovem disse que não sabia. Logo em seguida, ele anunciou o assalto, mas falou que não queria objetos e mandou a menina subir na moto e a levou para um lugar isolado onde a teria violentado. Depois da repercussão da prisão, outras vítimas procuraram a polícia para denunciar o irmão do Bruno. Em entrevista à TV Cidade Verde, a delegada da mulher da Zona Sudeste, Ana Melka Cadena, informou que o irmão do ex-goleiro responde a 4 inquéritos com 6 supostas vítimas. Ana Melka conta que, em 2 casos, foram 2 mulheres violentadas ao mesmo tempo. Segundo a delegada, a polícia já monitorava o suspeito há alguns dias. Ela disse, abre aspas, nós sabíamos dos casos que estavam ocorrendo na nossa área de atribuição. Todos os depoimentos foram colhidos. Tivemos o cuidado de refazer todo o caminho que foi feito para o estupro. Fizemos a coleta das imagens de câmeras de segurança. Ele fazia sempre a abordagem na rua, mas levava a outro local fechado, geralmente. Fecha aspas. Além dos estupros, também há denúncia de que o Rodrigo roubava os celulares das vítimas. Em julho de 2010, ele já havia sido detido em Campo Maior, a 84 quilômetros de Teresina. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça do Maranhão, acusado de violentar uma mulher em Coroatá, em 2008. Em 2013, outra vítima, dessa vez uma jovem de 18 anos, uma vendedora de rua, ele a abordou com a promessa de levar ela até um supermercado, onde iria tentar conseguir um emprego para ela. De acordo com a polícia, os dois seguiram de moto e, no caminho, o irmão de Bruno parou em um matagal, onde usou uma arma para obrigar a jovem a praticar o ato. Segundo a vítima, ela foi abandonada no matagal e, após conseguir ajuda para voltar para casa, ela procurou a mãe dela, que a levou à polícia. A vítima então foi encaminhada e passou por exame de corpo de delito. A PM informou que o laudo apontou realmente para a prática do ato sexual. Onde se tornou ídolo e capitão, não era de briga em campo, mas fora dele, a agressividade atrapalhava. Em 2008, foi acusado de bater em um torcedor. Começaram a me bater, meus amigos na mídia, eu levantei, saí correndo, entrei no carro e vim embora. Uma noitada no sítio de Bruno, em Minas, o jogador Marcinho teria agredido uma das 8 acompanhantes presentes. Murro nas costas. É casado que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Não tem jeito. Aos 12 anos de idade, o Bruno entrou para o mundo do futebol. Antes de virar profissional, ele jogou no Santa Cruz MG, de Belo Horizonte, e no Tombense, da cidade de Tombos. Não há registro na Federação Mineira, mas o Bruno teve rápida passagem pelos juniores do Cruzeiro, onde teria sido dispensado por indisciplina. O Bruno chegou para as categorias de base do Atlético Mineiro em 2002. Ele ganhou destaque e subiu para o time profissional em 2004. Em setembro de 2005, ele se envolveu numa confusão em frente à Escola Estadual Pedro Alcântara de Nogueira, em Ribeirão das Neves, e passou a noite detido. O Bruno foi acusado de agressão por um estudante. Segundo o jovem, que torce para o Cruzeiro, o goleiro atleticano deu 2 tapas em seu rosto após ouvir e não gostar de uma crítica. Em fevereiro de 2006, o goleiro foi detido pela polícia militar, acusado de manobras perigosas com um automóvel Honda Civic. Segundo o boletim de ocorrência da PM, o Bruno não gostou de ser advertido e foi levado para a delegacia, onde foi autuado por desacato. O jogador perdeu 7 pontos na carteira de habilitação e teve o documento apreendido. Em maio de 2006, o Bruno recebeu uma advertência por escrito da diretora do Atlético por forçar sua saída do clube em declarações dadas à imprensa. Um mês depois, após o empate entre o Clube Carioca e o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, o goleiro promoveu uma festa no sítio em Ribeirão das Neves, que terminou na delegacia após uma confusão com garotas de programa. À época, Bruno declarou que, independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher e bater em mulher é covardia, são aspas dele. Por conta desse episódio, Bruno foi punido em 20% de seu salário naquele mês. Além disso, as esposas de 2 jogadores que estavam envolvidos nesse episódio pediram divórcio após a confusão em Minas. Inclusive, esse sítio onde ele dava as festas com prostitutas era um sítio que pertencia a ele e a sua então esposa, a Daiane Rodrigues,
Era um sítio onde a família se reunia nas férias, né? Era um sítio de família. Já com todas as acusações feitas pela Elisa e às vésperas do Dia Internacional da Mulher, no dia 6 de março de 2010, com o objetivo de apaziguar a situação do amigo Adriano, quando o atacante brigou com a sua ex-noiva, a Joana Machado, o Bruno questionou os repórteres dizendo: quem nunca saiu na mão com a mulher? Repreendido pela então presidente do clube, a Patrícia Amorim, o Bruno se retratou e pediu desculpas publicamente. Impedido de exercer a sua função no Flamengo por estar à disposição da Justiça, o Flamengo suspendeu o contrato do Bruno no dia 8 de julho de 2010, um dia depois da sua detenção. Com isso, a partir de então, o clube passou a não mais pagar salários ao atleta. A Olímpicos, a marca fornecedora de material esportivo do clube e patrocinadora do jogador, também suspendeu o contrato de patrocínio de Bruno até que o caso fosse concluído. No dia 15 de julho, o Flamengo decidiu, após reunião de sua comissão jurídica, demitir o Bruno por justa causa. Rafael de Piro, então vice-jurídico do Flamengo, declarou: a dispensa do Bruno não foi motivada pelo fato de ele estar preso, mas na repercussão do caso. Foi pelo desgaste que ele causou à marca do clube e seus patrocinadores. Conheci ele no churrasco aqui no Rio, através da minha amiga e de uns conhecidos que tinha aqui. Aí a minha amiga chegou em mim e falou que ele queria ficar comigo. Eu falei, deixa acontecer, eu tava afim, ele também. Camisinha estoura. E aí, o meu relacionamento com a Elisa terminei. Ele já estava com a Ingrid há quase um ano. E o caso com a Elisa aconteceu justamente durante esse relacionamento. Me tratando super bem, até que então eu vi uma matéria no jornal, ele falando que estava namorando. Foi quando eu me revoltei e resolvi vir à tona no jornal e... No início de 2009, o Bruno iniciou seu conturbado relacionamento com a Elisa Samúdio. Segundo testemunhas, a Elisa e o Bruno se conheciam desde 2008. O Bruno, entretanto, afirma que conheceu a Elisa em maio de 2009 em um churrasco na cidade do Rio de Janeiro. Segundo relatos do Bruno, ele conheceu a Elisa numa festa na casa de um outro jogador do Flamengo e que durante a relação sexual o preservativo rompeu. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente e o Bruno prometeu que se separaria de sua então noiva para ficar com a Elisa. A Elisa só soube que o Bruno estava comprometido em agosto de 2009. Ela ficou sabendo por conta de uma coluna de revista em que ele participou de um almoço com fãs e levou a sua então noiva, a Ingrid Oliveira. Eu vou só abrir aqui um parêntese, porque é tanta mulher na vida desse cara que a gente acaba se confundindo. Então, bora anotar. A Daiane foi a sua primeira esposa. Enquanto ele estava casado com a Daiane, ele noivou com a Ingrid. E enquanto ele estava casado com a Daiane, noivo da Ingrid, ele começou a sair com a Elisa. Daí, mais pra frente, a gente ainda vai conhecer mais uma namorada, que é a Fernanda. Bora voltar aqui. Foi depois de saber dessa noiva que a Elisa resolveu expor a sua gravidez. Em agosto de 2009, o Bruno terminou o relacionamento com a Elisa, após a Elisa anunciar que estava grávida dele, e de se recusar a fazer o aborto que teria sido proposto por ele. Se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde está. E um ano depois dessa notícia vir à tona, a Elisa desaparece. A investigação do desaparecimento da estudante Elisa Samúdio, que teve um relacionamento com o goleiro Bruno do Flamengo, ganha novos capítulos a cada momento. A Elisa pede socorro para todo mundo, mas Elisa ela não é ouvida. A senhora tem certeza de que a sua filha está morta? Absoluta. Em 13 de outubro de 2009, a Elisa prestou queixa à polícia dizendo que na véspera teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos Russo e Macarrão e que teria sido obrigada a tomar substâncias abortivas. Ela também acusou eles de terem espancado ela e ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça pelo próprio Bruno. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e a polícia somente concluíram os exames periciais em julho de 2010, quando o desaparecimento dela já era tratado como homicídio. Em comunicado divulgado em 2 de julho de 2010, o Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que foi encontrado um agrupamento de substâncias consideradas abortivas na urina de Elisa Samúdio. O exame de corpo de delito confirma que ela foi agredida
mas não foi o suficiente para garantir a segurança dela, porque o Bruno não foi chamado para depor simplesmente porque ele tinha jogo no dia. Em 2009, a juíza Ana Paula de Freitas, responsável por atender ao pedido de proteção solicitado, negou o pedido, argumentando que a Elisa não tinha relacionamento íntimo com o goleiro e que a moça estava a tentar punir o agressor sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. A juíza então encaminhou o caso para uma vara criminal. Em sua decisão, ela asseverou que a Lei Maria da Penha tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, bem como objetivo a proteção da mulher na relação afetiva e não na relação puramente de caráter eventual e sexual. Ou seja, na cabeça da juíza, se você não tem um relacionamento afetivo, se é só um relacionamento sexual, o homem está livre para bater na sua cara. Ela nem sequer considerou a condição da Elisa, né, que estava grávida de 5 meses na época. O bebê nasceu em 10 de fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo, quando a Elisa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez. O Bruno se recusou a reconhecer a paternidade, acusando a Elisa de querer dar o golpe da barriga. A Elisa ingressou, então, com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois de chegar a morar com o filho na capital fluminense, em hotéis pagos pelo Bruno. Ela passou a exigir pensão para o filho e o denunciou por agressão, o que trouxe complicações na carreira do Bruno por ele ter sido indiciado. Enfurecido com a ex-amante, ele prometeu vingança. Ontem, Luiz Carlos Samúdio, pai de Elisa, disse que é seu neto o bebê que aparece na foto encontrada pela equipe de reportagem do jornal Folha de São Paulo. A testemunha também contou que entregou o filho de Elisa a um amigo de Bruno à noite em uma rodovia da região metropolitana de Belo Horizonte, a pedido de Daiane. Pegaram meu neto na favela. Meu neto foi encontrado 3 dias, sujo e faminto numa favela. A Elisa desapareceu em 4 de junho de 2010. 2 semanas depois, as investigações começaram. Foi realizada uma busca e apreensão no sítio do Bruno. No sítio foi encontrada uma mala incendiada contendo itens como fraldas descartáveis, uma lata de leite, roupas de bebê e também de mulher. O computador da Elisa foi apreendido. Entre as descobertas, uma troca de mensagem da modelo com um amigo chamou bastante atenção, porque nas mensagens ela suplicava por paz para criar o filho e dizia que não ia encher mais o saco do ex-goleiro. Em Contagem, as testemunhas ouvidas pelos policiais, incluindo os amigos do Bruno, afirmaram que a Daiane, que era a esposa dele, mas na época já estava separada, ajudou a esconder o bebê. A Daiane nega tudo no início, mas resolve contar onde o bebê estava, após a delegada do caso, a Alessandra Wilker, dizer que a Elisa poderia estar morta e que o bebê estava correndo risco de vida. Então, a Daiane diz que o Bruno entregou o bebê para ela, dizendo que a Elisa havia abandonado o filho com ele. Quando encontraram o bebê e o levaram para a delegacia, a Daiane foi autuada como subtração de incapaz. A madrasta e o pai da Elisa foram buscar o menino na delegacia para levar ele para casa deles em Foz do Iguaçu. A mãe da Elisa só soube disso pela TV. Então, a mãe da Elisa entrou em contato com um advogado e ela foi lá para buscar a guarda do neto, né? O pai da Elisa passou a dar entrevistas, ele aparece sempre como um homem bem-sucedido, que protege os filhos e o neto. Em entrevista ao programa do Ratinho, que sempre faz questão de defender o lado duvidoso da história, ele disse que ela só apareceu para lucrar com o caso. Porém, ele não era nada daquilo que ele dizia ser. Luiz Carlos Samúdio é processado no Paraná por estupro. Ele foi condenado a 8 anos de prisão em primeira instância, mas recorre da decisão em liberdade. Eu vivi uma relação com o Luiz Carlos bem conturbado de violências, vindas, ameaças. Foi quando eu trabalhava, né? E eu não tinha a importância em dinheiro para me ir lá buscar ela. Inclusive, teve uma época que antes de eu ir embora, né, e deixar a Elisa ao pai, eu falei que eu levaria minha filha junto. Ele falou para mim, você pode vir aqui buscar sua filha. Só que eu só entrego a sua filha aos pedaços. Como é que vocês queriam que eu fosse lá? Em 2011, o Luiz Carlos foi condenado por estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos, que era a sua própria filha, fruto de uma relação extraconjugal. O crime foi cometido em 2003. O delegado Edson, que também trabalhou no caso, foi para Contagem, onde as investigações começariam para valer.
porque era muito estranho que a criança já tivesse aparecido, já estava em casa, já estava em segurança, e nada do paradeiro da mãe dele, né? Nada da Elisa aparecer. No dia 8 de junho de 2010, foi apreendido o carro do Bruno por irregularidades nos documentos. Nada a ver com o crime. No dia 29, a perita Ângela Romano foi designada para examinar esse veículo. No carro foi encontrada uma grande quantidade de sangue e foram constatados 2 perfis de DNA. Um era um perfil masculino e o outro era um perfil feminino, que era o da Elisa. E isso indicava um confronto entre ela e um homem. Chegamos agora ao mês de julho de 2010, um mês depois do desaparecimento da Elisa. O Hudson Correa, jornalista da Folha de São Paulo, e um fotógrafo foram até o sítio do Bruno, em Esmeralda. Lá eles encontraram mais coisas de bebê incendiadas e entre elas um álbum com 9 fotos do bebê e a maioria queimadas. Tá sendo constrangedor, não só pra mim, mas pra toda a minha família. Chateado, tô chateado por fato dela ter desaparecido. Mas, poxa, quero que ela apareça logo, né? Entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança pra mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando aqui. Goiás 2, o Marcinho Neto, Flamengo 1. Aí a saída de jogo quando apita o árbitro e a vitória do Goiás. Lá no fundo, o torcedor do Goiás vibra e a maior torcida do Brasil sai de cabeça abaixo. O Bruno ele era orientado a não dar declarações, mas ele não parava de dar entrevistas sobre o caso nos finais dos jogos. E o delegado Hudson ia aproveitando isso, fazendo cópias dessas entrevistas e mandando para a perícia para mostrar as contradições. Os funcionários do sítio e demais suspeitos, no total 9 pessoas, iam sendo chamados para depor e em certo ponto todos foram presos. No dia 7 de julho, às 5 da manhã, policiais do Rio de Janeiro e de Minas foram até o condomínio do Bruno, mas ele não estava. Na internet, a vítima era criticada e na entrada do julgamento o Bruno era aclamado. Até as mulheres envolvidas no crime eram rechaçadas pelo público. A Daiane era chamada de corna e a Fernanda tinha até a cor do cabelo dela como alvo de críticas. As primeiras audiências se iniciam em novembro de 2010. O Luiz Henrique, conhecido como Macarrão, também foi ouvido nesse dia. A noiva do Bruno, a Ingrid Oliveira, também prestou depoimento. A gente volta para maio de 2010, em São Paulo, um mês antes do desaparecimento. Com a ajuda das amigas, o Bruno consegue descobrir para onde a Elisa foi com o bebê. Ele convence ela a ir para o Rio, prometendo que ia reconhecer o filho, que ia pagar a pensão e que ia lhe dar um apartamento para ela poder criar a criança. O filho deles, nessa época, tinha 2 meses. A Elisa volta para o Rio com o Macarrão e o sobrinho do Bruno, o Jorge Luiz Rosa, de 17 anos. O Jorge estava escondido no porta-malas do carro e, em determinado momento, ele sai de onde ele estava e aponta uma arma para a Elisa. Os dois entram em uma briga e ele dá uma coronhada na cabeça da Elisa. O bebê estava no carro com eles o tempo todo. A Elisa e o filho foram sequestrados e levados para a casa do Bruno no Recreio dos Bandeirantes. Chegando lá, eles chamam a Fernanda, a namorada do Bruno, e entregam o menino para ela. A Elisa é mantida em cárcere. O sequestro aconteceu no dia 4 e no dia seguinte o Bruno participou de um jogo contra o Goiás, no Maracanã. Nesse jogo, o Bruno estava totalmente fora de foco e nesse dia o Flamengo perdeu para o Goiás. O Macarrão leva a Elisa e o bebê no carro e o Bruno segue atrás em outro veículo. Eles viajam 440 quilômetros até Belo Horizonte. Durante a investigação, foi descoberto que havia um rastreador no carro que o Macarrão dirigia. Os dois são levados para o sítio e a Elisa é novamente colocada em um cômodo isolado. Ela fica no sítio por 6 dias. E mesmo com toda a situação, com a Elisa presa lá, o Bruno e os amigos continuam fazendo suas festas. A Daiane nega que a Elisa ficou trancada em um quarto e que foi agredida, mas em depoimento, Sérgio Rosa Salles, o primo do Bruno, conta que viu a Elisa com um ferimento na cabeça e que ela estava sendo mantida realmente em cárcere. Durante os dias em que a Elisa é mantida no sítio, os homens a obrigam a fazer ligações para as amigas para dizer que está tudo bem e no dia 9 ela faz o último contato. O Bola é um criminoso nato. Ele leva a pessoa à exaustão como ele fez com a Elisa.
bateu, espancou, torturou, até que ela disse, eu não aguento mais apanhar, foi quando ele matou. A próxima Bruno fase... é o mandante, Bruno contatou Macarrão, Macarrão procurou Zezé, e Zezé contratou o Bola, que segundo consta foi muito bem remunerado, exatamente para matar a Elisa Samúdio. O Bola vive da morte dos outros. Caso Daiane seja mesmo absolvida, ela poderá receber proteção do Estado. Todo mundo morre de medo do Bola, inclusive o ex-goleiro Bruno. Então, sem dúvida nenhuma, ela tem direito a ser protegida. No dia 10 de junho de 2010, o Bruno disse que vai levar a Elisa para conhecer o apartamento onde ela e o filho iriam morar. Mas, na verdade, ele estava levando para Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, um ex-policial, amigo de Bruno, que futuramente seria condenado por mais um assassinato, mas isso eu vou contar mais para frente. Eles se encontraram no Mineirão, o Bola estava de moto e falou que o Macarrão seguia ele até em casa. Deixaram o bebê no carro e levaram a Elisa para dentro de casa, onde foi amarrada a uma cadeira. A Elisa disse que não aguentava mais apanhar, então o Bola disse para ela que ele não ia bater nela, porque na verdade ela ia morrer naquele momento. O Bola dá um mata-leão em Elisa, o sobrinho de Bruno fica apavorado com a cena. Foi o Jorge que deu todos os detalhes e mostrou onde ficava a casa. Ele foi escoltado até a casa e, ao se aproximar de lá, segundo o policial que o levava, ele tremia de medo e dizia que não queria entrar. Segundo Jorge, depois de matar e esquartejar o corpo da Elisa, o ex-policial jogou os restos do corpo para os cães. Ele diz também que o Bola contou que havia colocado mais partes do corpo misturado com concreto nas paredes. Quando a polícia chegou na casa, o Bola viu os policiais pelo sistema interno de monitoramento e fugiu. Houve uma intensa busca pelo local e nada foi encontrado. A perita Ângela Romano conta que a área onde estavam os cachorros foi examinada e nenhum vestígio de sangue foi encontrado, o que excluiria, então, a teoria de que os cães comeram partes do corpo. No dia 10 de junho, momentos após a morte de Elisa, o Macarrão e o Jorge chegaram e entregaram o neném para o Bruno. O Bruno entrega o bebê para Daiane e diz que a Elisa abandonou a criança com o Macarrão. As buscas pelo corpo de Elisa continuaram. 1 ano e 8 meses depois, a defesa de Bruno, que insistia que Elisa estava viva e não morta, porque não havia corpo, muda a estratégia. O goleiro Bruno admitiu hoje pela primeira vez que Elisa Samúdio foi mesmo assassinada. Ele negou que tenha encomendado a morte da amante, mas disse que aceitou o crime e responsabilizou o ex-braço direito dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão. O delegado que comanda as investigações disse em entrevista que não tem dúvida de que Bruno foi o mandante do crime. Acompanhou, segundo testemunhas, a levada da Elisa para o sacrifício, para a sua morte. Ele acompanhou. O fiel amigo do ex-goleiro Bruno dá a sua versão para o desaparecimento de Elisa Samúdio. Macarrão disse que entregou Elisa a pedido do goleiro a pessoas que estavam num carro preto na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e que pressentiu que ela seria morta. Macarrão contou ainda que pediu a Bruno para deixar Elisa em paz, mas o goleiro teria respondido: eu sei o que estou fazendo. Após 2 anos, 4 meses e 22 dias de prisão, o Macarrão, que tinha até tatuagem escrito Bruno e Maca, amor eterno, decide que não vai assumir a culpa sozinho. O Macarrão então diz: eu levei a Elisa até o local X, ela desceu do meu carro, entrou em outro veículo e naquele momento eu pressenti que Elisa seria morta. Essa declaração foi considerada uma confissão e sua pena foi reduzida de 20 para 12 anos. As audiências finais aconteceram em março de 2013 e depois da declaração de Macarrão, Bruno também decide falar. O Bruno negou ser o mandante, mas ele confessou que se beneficiou sim da morte da Elisa. A decisão do júri saiu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 2 horas da manhã. A justiça agora está começando a ser feita. Os 9 réus envolvidos no desaparecimento de Elisa Samúdio desceram algemados. Macarrão foi absolvida e Bruno declarado culpado das acusações de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. Agiu sempre de forma dissimulada da sua real intenção. Em 8 de março de 2013, o Tribunal do Júri de Contagem condenou Bruno Fernandes pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, que dá 17 anos e 6 meses, sequestro e ocultação de cadáveres de Elisa Samúdio. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe, com uso de asfixia e de forma que dificultou a defesa da vítima. Também ficou comprovado que a Elisa foi atraída, mantida em cárcere e assassinada em um plano considerado meticulosamente organizado. Além disso, o Bruno também foi responsabilizado pelo sequestro do próprio filho, ainda bebê, o que dá 3 anos e 3 meses,
e pela ocultação do corpo de Elisa, que nunca foi encontrado. E a sentença para esse crime é de 1 ano e 6 meses. A pena por ocultação de cadáver foi extinta posteriormente devido à prescrição. A ex-esposa do Bruno, a Daiane Rodrigues, chegou a ser acusada de participação no sequestro da criança, mas ela foi absolvida pelos jurados. Na sentença, a juíza destacou a frieza, a dissimulação e a gravidade extrema dos crimes, além do impacto social do caso, especialmente por envolver uma figura pública e pela brutalidade dos fatos. A pena final do Bruno foi fixada em 22 anos e 3 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, e ele não teve o direito de recorrer em liberdade. As investigações apontaram o envolvimento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos em pelo menos mais 2 crimes. Um deles ocorreu em maio de 2000. O ex-carcereiro Rogério Martins Novelo foi executado a tiros na porta da empresa da família. A irmã de Rogério chegou a reconhecer Marcos Aparecido como autor dos disparos. Fernanda Castro, ex-namorada do goleiro, foi condenada a 5 anos de prisão por sequestro e cárcere privado de Elisa e do bebê, mas cumprirá a pena em liberdade. A mãe... Foram condenados em Minas os 2 últimos envolvidos no assassinato de Elisa Samúdio, acusados do sequestro do filho de Elisa com o goleiro Bruno. Elenilson Vitor da Silva, caseiro do sítio do jogador, foi condenado a 3 anos de prisão. E o Emerson de Souza, o Coxinha, a 2 anos e meio. Os 2 vão cumprir as penas em regime aberto. O Luiz Henrique Romão, o Macarrão, condenado a 15 anos de prisão. Essa pena foi reduzida posteriormente por confissão. Ele foi condenado por participar ativamente da morte e do sequestro da Elisa. O Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que era o ex-policial, ele foi acusado de executar a Elisa, condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Em 2019, o Bola foi condenado a mais de 16 anos pelo assassinato de um motorista em 2009. A Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do Bruno, foi condenada a 5 anos de prisão em regime semiaberto por sequestro e cárcere privado. O Elenilson Vitor da Silva e o Emerson Marques, que era o caseiro e o amigo do Bruno, eles foram condenados a apenas entre 2 anos e meio e 3 anos em regime aberto por sequestro e cárcere privado do Bruninho. O Bruno obteve a liberdade condicional após progressão de regime. O ex-goleiro Bruno Fernandes ficou preso por cerca de 6 anos e 7 meses em regime fechado, de 2010 até fevereiro de 2017. O Macarrão cumpriu cerca de 8 anos de prisão. Em julho de 2024, o Bola teve um mandado de prisão cumprido devido à condenação de 2019, após ele ter recorrido em liberdade por um período. Então ele foi encaminhado ao presídio de Jaboticatubas, na Grande BH. O Bola é o único dos envolvidos que continua preso. Depois de passar os últimos dias em tratamento médico na capital, o pequeno Bruninho, filho de Elisa Samúdio, finalmente foi para a casa da avó, no distrito de Ayanduí, a 60 quilômetros. Meu nome é Bruno Samúdio, sou goleiro do Botafogo e da seleção brasileira e tenho 15 anos. De tanto que ele fica falando, mas não escuta meu lado, mas nunca me escuta. Eu tentei dar essa oportunidade para ele e essa oportunidade ele não abraçou, não quis. O Bruninho Samúdio atua como goleiro na equipe sub-17 do Botafogo, após assinar o seu primeiro contrato profissional aos 14 anos e passar pelo Atlético Paranaense. O goleiro também já passou pelas categorias de base da seleção brasileira e conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-15. Ele é criado pela avó, Sônia Moura, e segue carreira no futebol, destacando-se pela técnica. Em 2026, ele tentou negociar a renúncia da pensão em troca de informações sobre o corpo da sua mãe. A família da Elisa se posicionou por meio de uma carta sobre o não comparecimento do Bruno em um encontro marcado com o próprio filho. Segundo a madrinha do garoto, a Maria do Carmo Santos, o evento teria sido marcado em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. A carta enviada à CNN Brasil relata que o Bruno teria tentado contato com o filho nos últimos 3 anos por meio das redes sociais. O jovem resistiu às aproximações, segundo o comunicado, porém ele teria aceitado ouvir o lado do pai sobre a história que envolve a Elisa Samúdio. A madrinha do Bruninho afirma que a decisão foi respeitada por ela e por Sônia. Com a aprovação, foi decidido que o encontro poderia ser marcado, mas somente com a presença delas duas, como forma de proteção, cuidado e garantia de segurança emocional e física. As condições para a reunião seriam que ela acontecesse em um local considerado seguro, discreto, sem a presença da esposa do Bruno e sem a imprensa. O Bruno teria recebido o convite e teve 8 dias para pensar. A família afirma que 24 horas antes do evento ele teria ficado incomunicável.
E infelizmente o que deveria ser um encontro delicado, humano e silencioso se transformou em um espetáculo com áudios vazados para a imprensa, insinuações e versões lançadas ao público por parte de Bruno. Ainda na carta, a família da Elisa destaca que jamais irá manchar a imagem do Bruninho e que foi dada uma oportunidade que o Bruno nem merecia. O Bruninho tinha, sim, interesse nesse encontro, mas não por curiosidade, conveniência ou benefício pessoal. O que ele buscava não era vingança, dinheiro ou palco, era a chance de dar um enterro digno à própria mãe. O goleiro Bruno articula a candidatura após cumprir pena e afirma: não tem como não ser da direita. Essa entrevista foi dada à rádio. E eu não vivo do crime. Eu saí há 3 anos da cadeia e continuo lutando de forma honesta para sustentar minha família. E é por esse motivo que eu voto no Bolsonaro. É por números, é por exemplo. E você, Lula, não é exemplo para ninguém. O ex-goleiro Bruno fez recentemente uma vaquinha para o pagamento de pensão do filho que ele teve com Elisa Samúdio, assassinado. R$90 mil atrasado a pagar. Ele fez essa vaquinha e conseguiu esses R$20 mil, mas até o momento não entregou esse dinheiro para a avó de Bruninho, que é a responsável legal por essa criança. Em 2019, o Bruno Fernandes tentou retornar ao futebol após conseguir progressão para o regime semiaberto. Após a soltura, ele recebeu propostas, incluindo uma do Poços de Caldas Futebol Clube de Minas Gerais, para atuar na 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Em outubro de 2019, a Justiça autorizou que o goleiro estreasse pelo Poços de Caldas. Em 2011, a execução de sua pena foi transferida para o Rio de Janeiro, onde chegou a trabalhar como entregador de imóveis no litoral. O Bruno declarou em fevereiro desse ano que pretendia entrar para a política após o fim do cumprimento de sua pena, com o foco em uma candidatura a vereador por um partido de direita, mencionando Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Durante as eleições de 2022, o Bruno afirmou que busca um país justo e honesto e que, na sua visão, Jair Bolsonaro estaria fazendo um bom trabalho. Na mesma fala, ele criticou Lula por voltar à vida política sem cumprir com sua pena. Abre aspas. Eu, diferente do Lula, paguei a minha pena e hoje vivo de maneira honesta, tentando sobreviver amassado por parte da mídia. Eu apoio sim o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, pois nele eu vejo verdade e honestidade. Fecha aspas. Seguem as buscas pelo goleiro Bruno. A polícia chegou a divulgar um cartaz de procurado com a foto do jogador que passou a ser considerado foragido, depois de perder o benefício da condicional. A gente vai então... Ironicamente, anos depois dessa declaração, ele próprio voltou a ter problemas com a justiça por descumprir condições da pena, incluindo sair do estado sem autorização, o que levou à perda de benefícios e uma nova ordem de prisão. Atualmente, o Disque Denúncia emitiu um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro do goleiro Bruno, considerado foragido da Justiça do Rio. O mandado de prisão foi expedido em 5 de março após a Vara de Execuções Penais concluir que o Bruno Fernandes das Dores de Souza descumpriu uma das condições da liberdade condicional. Segundo o Tribunal de Justiça, o Bruno não se apresentou para retornar ao regime semiaberto. Ele teria viajado ao Acre no dia 15 de fevereiro, sem autorização judicial, para jogar pelo Vasco do Acre. Pelas regras impostas pela Justiça, o Bruno estava proibido de deixar o estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui na fase de edição para adicionar um caso, um ocorrido que eu esqueci durante a gravação. O Bruno tinha acumulado uma dívida de mais de R$90 mil em pensão, então ele teve que vender uma propriedade, um carro. Ele abriu uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro para a pensão do filho. Em 2 dias ele conseguiu arrecadar R$24 mil, só que esse valor nunca chegou no Bruninho, nem na avó do Bruninho. Depois eu procurei alguma atualização para confirmar mesmo se ele não tinha entregue esse dinheiro e não achei nada. Mas até o momento, a informação que a gente tem é que esse dinheiro não chegou no Bruninho. Um documento que abriu caminho para especulações. O passaporte de Elisa Samúdio foi encontrado em um apartamento compartilhado em Lisboa. O homem que mora no imóvel com a família não quis aparecer, mas... No fim de 2025, um passaporte antigo em nome da Elisa Silva Samúdio foi encontrado em um apartamento em Portugal e entregue às autoridades. Um homem que não quis se identificar foi quem encontrou o documento, com a data de emissão de 9 de maio de 2006 e validade até 8 de maio de 2011. Ele encontrou o documento em uma estante, no meio dos livros, no apartamento onde ele aluga quarto.
O único carimbo registrado é o de entrada no país em 1º de maio de 2007. Até o momento em que eu estou gravando aqui esse episódio, o Itamaraty não entrou em contato com a família para tratar sobre a entrega do documento. Então é isso, muito obrigada quem ouviu até aqui, não esqueçam de avaliar nosso trabalho no Spotify, de seguir a gente no Instagram, de se inscrever no canal e tudo isso que ajuda muito no trabalho da gente.